Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, último dia da lição desse trimestre, tem como tema imutável e eterna. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque estamos aqui acabando o trimestre, mas já começamos um novo trimestre amanhã com a lição e domingo já tem comentário novo aqui no canal para você não perder esses conteúdos e você sempre receber uma notificação quando os vídeos forem postados para te aproximar de Deus. Por isso que eu faço esse convite para você se inscrever, ativar o sininho e tudo mais, para você ajudar também o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema imutável e eterna. Durante toda essa semana, nós estudamos um pouco ali de Levítico 26 e a relação com a lei, a relação com a nossa vida, de que forma nós devemos agir, qual é o processo que nós estamos passando neste momento. Vimos um pouquinho sobre a justificação, a santificação, a glorificação. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White do livro Grande Conflito. Nós vamos ler aqui da página 486 até a página 489. E aqui Ellen White diz assim, nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu, nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais prejudicial em seus resultados do que a doutrina moderna que tão rapidamente ganha terreno, de que a lei de Deus não mais vigora para os seres humanos. Toda nação tem suas leis, que impõem respeito e obediência. Nenhum governo poderia existir sem elas. Sendo assim, como poderíamos conceber que o Criador dos céus e da terra não tenha uma lei para governar os seres que ele criou? Suponhamos que líderes religiosos ensinassem publicamente que os estatutos que governam seu país e protegem o direito dos cidadãos não são obrigatórios, que essas leis cerceiam a liberdade do povo e, portanto, não devem ser obedecidas. Quanto tempo esses homens seriam tolerados no púlpito? Mas será que desatender às leis dos estados e das nações é mais grave do que pisar os preceitos divinos, que são o fundamento de todo governo? Os que ensinam o povo a considerar leviandade os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colher desobediência. Quando a restrição imposta pela lei divina é completamente rejeitada, as leis humanas logo são desatendidas. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Magistrados são movidos pela ganância e pelo amor aos prazeres imorais. A intemperança obscureceu a mente de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles um domínio quase completo. Os juristas se deixam perverter, aceitando o suborno e sendo ludibriados. Embriaguez, orgia, paixão, inveja e desonestidade de toda espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Os líderes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que estão em harmonia com a Bíblia Sagrada. Contudo, enquanto houver no meio dessas reformas alguma coisa que seja contrária à lei do Senhor, os servos de Deus não podem se unir a eles. Nada justifica o que esse movimento faz, trocando os mandamentos de Deus pelos preceitos dos homens. A Ellen White fala bastante coisa, né? Algumas citações dela só estão ali um capítulo da página, mas aqui é interessante o que ela cita, esse paralelo que ela traz de a lei de Deus e a lei do homem, da seguinte forma: se eu fosse no púlpito e pregasse algo contra a lei brasileira, com toda certeza o ancião, o pastor, iria me repreender por falar isso. Mas porque existem pessoas em outras denominações que pregam que a lei de Deus não existe mais, que a lei de Deus foi revogada, porque todo local precisa de lei.
Nós temos lei para tudo, até dentro da sua casa existe uma lei que você impôs sobre de que forma tem que ficar as coisas organizadas, se pode entrar com chinelo ou calçado ou descalço, se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Dentro da sua casa tem uma lei para quê? Para ter uma organização. E se Deus é um Deus tão organizado, por que a lei dele seria revogada? Então é importante nós entendermos essa correlação. A lei de Deus continua com a sua vigência. A lei de Deus continua sendo importante, porque a lei de Deus expressa o caráter de Deus. Aí, uma vez que nós compreendemos isso e nós entendemos este paralelo, nós entendemos também por que as pessoas tendem a sair do preceito de Deus. Por quê? Elas não estão se entregando completamente a Deus. Uma vez que nós vamos à Bíblia e nós olhamos para aquilo que não é tão fácil, de uma forma tão fácil a ser entendido. Por exemplo, quem são os 144 mil, de que forma são os anjos, que são discussões das quais nós não conseguimos nos aprofundar, nós não conseguimos estabelecer uma visão geral. É entendível nós discutirmos sobre esse assunto. Porém, o que é mais difícil é colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz como clara. Os 10 mandamentos estão claramente na palavra de Deus. Então, não é desculpa nós simplesmente ignorarmos isso. Nós não podemos fazer isso porque Deus deixou de forma clara. Os 10 mandamentos é a única parte de toda a Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Então, tem uma importância, tem uma relevância, porque foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. Ela continua vigente hoje. A lei de Deus, ela continua, já era vigente antes da criação do mundo, continua sendo vigente nos dias de hoje e continuará vigente por toda a eternidade. Então eu, como criatura, você como criatura, qualquer ser humano como criatura, não pode alterar a lei de Deus, porque a lei de Deus é imutável, assim como Deus é imutável. Deus é perfeito, então a lei de Deus também é perfeita. Só que nós cremos e nós acreditamos às vezes que nós temos o poder de alterar isso. E Ellen White está destacando, nós não podemos fazer isso. Você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Enquanto as pessoas pensarem desta forma, se pensarem nessa rebelião contra Deus, daqui a um tempo vão estar se rebelando contra o povo, vão estar se rebelando contra as leis humanas. Por quê? Desorganização leva à desorganização e organização se leva à organização. Então, uma vez que eu entendo que eu preciso continuar na organização divina, cumprindo os preceitos que Deus estabeleceu para minha vida, não para me privar de coisas, mas para me proteger das coisas ruins que existem. Uma vez que eu entendo isso, eu também entendo que existem leis humanas que também estão me protegendo de coisas das quais não vão me fazer bem. E lógico, a lei humana sempre, escute bem, a lei humana sempre estará abaixo da lei de Deus. Então, enquanto a lei humana e a lei de Deus estão caminhando juntos, maravilha. Agora, no momento que a lei humana tentar ir contra a lei de Deus, nesse momento a nossa missão é se estabelecer como uma árvore plantada ali na margem do rio, que nós conversamos na quarta-feira sobre Salmos 1, e proclamarmos a verdade, que a lei de Deus é a única que deve ser seguida. Como Pedro vai dizer, não existe nenhum outro nome que é falado debaixo do céu que importa, a não ser o nome de Cristo Jesus. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois a sua misericórdia se renovou nessa manhã. Mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos com o Senhor, de buscarmos a tua face, Pai, de entendermos um pouco mais de ti. Pai, durante essa semana e durante esse trimestre, Pai, nós vimos a importância do livro de Levítico. Nós entendemos a relação com o sacrifício, meu Pai. Entendemos de que forma o Senhor já apresentava no santuário que o Messias viria e morreria por nós, meu Pai. Também entendemos a importância de sermos santos, porque o Senhor é santo, Pai. Também entendemos um pouco sobre a relevância da Tua lei para os dias de hoje, meu Pai. Foram tantos ensinamentos essa semana e esse trimestre, que tudo que nós temos a dizer é agradecer a Ti, Pai. E que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, para que possamos colocar essas 14 semanas de ensinamento em prática na nossa vida, meu Pai. Que possamos colocar
Tudo isso para continuar caminhando em tua direção, Pai, deixando o Senhor trabalhar em nós, abrindo o nosso coração, entendendo que nós somos criatura, que o Senhor é o Criador e o Senhor sabe o que é melhor para nós, meu Pai. Continue nos guiando, nos abençoando, derramando a sua sabedoria sobre nós, Pai. Também perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com mais um comentário da lição sobre a nova lição que nós vamos falar um pouco sobre identidade. Um forte abraço a todos e até mais!